Bom, ainda aí na questão 39, letra B, agora uma segunda solução, que é uma segunda solução que tem uma ideia do bolso, tem um bizu, mas esse bizu vai permitir a gente generalizar, né? Se fosse uma questão genérica, número genérico aqui, que já está, e número genérico de elementos aqui também, a gente conseguiria ter uma fórmula redonda que vale sempre. Mas para isso, para você ter essa ideia que vale sempre, o que acontece? O grande lance, visto aí nas outras formas, nos outros vídeos, é observar que no caso em que todo mundo é diferente, que o f de 1 é diferente do f de 2, que é diferente do f de 3, nesse caso a gente viu que basta escolher os elementos da imagem, porque o resto já está pronto. Então, nesse caso aqui, a gente viu que em um dos casos, quando f de 1 é igual a f de 2, que é diferente do f de 2, que é diferente do f de 3, basta chegar aqui e escolher os três elementos da imagem, porque necessariamente o menor dos números tem que estar aqui, o do meio vai ter que estar associado ao 2 e o maior vai ter que estar associado ao 3. O problema é que isso de simplesmente escolher os três caras, isso esbarra num ponto que é e quando, né, eu tenho coisas iguais. E quando o f de 1 é igual a f de 2. O problema é esse. Quando o f de 1 é igual a f de 2, por exemplo, eu não vou escolher três elementos lá, né? Esse que é o ponto. Eu consegui fazer assim também, mas eu tive que separar em casos. Teve casos que bastou escolher dois elementos aqui dentro. Quando eu fiz, por exemplo, f de 1 igual a f de 2, diferente do f de 3, agora nesse caso a imagem só tem dois elementos, não tem três elementos. Então aqui eu não tenho que fazer n escolhe 2, n escolhe 3, quer dizer. Aqui eu tive que fazer n escolhe 2, quando eu estava nesse caso. Então como é que eu consigo deixar todos os casos unificados para fazer uma coisa só, para não precisar abrir em casos e fazer direto? O grande pulo do gato é você ampliar o contradomínio. Como que eu vou ampliar o contradomínio? O contradomínio inicial é esse aqui, de 1 até n. O contradomínio que eu botei aqui um b+, um b estendido, vai ser 1, 2 até o n, aí eu vou acrescentar dois caras nele, dois elementos. Por que dois elementos? Bom, eu acrescento dois elementos porque aqui eu tenho três elementos no domínio. Se aqui no domínio eu tivesse 10 elementos, se fosse de 1 a 10, aqui eu iria acrescentar 9. Eu acrescento sempre um número imediatamente abaixo do total de caras que eu tenho no domínio. Então, esse que é o bizu. Eu amplio sempre com um número imediatamente menor ao domínio. Então, se o domínio tem 3 elementos, eu chego aqui e acrescento 2. Por que isso? Por que isso? Pelo seguinte. Lembra quais foram os casos? Lá, quando eu fiz na mão. Um caso é todo mundo diferente. Aí, nesse caso, bastou chegar aqui dentro desses n elementos e escolher 3. Certo? Agora, no outro caso, eu tinha, por exemplo, o f de 1 igual a f de 2, que é igual a f de 3. Como é que, com esse conjunto estendido, eu consigo gerar esse caso da mesma forma que eu consegui gerar esse, por exemplo? Nesse caso de f de 1 igual a f de 2, que é igual a f de 3, é como se eu tivesse olhado para esse conjunto aqui e tivesse escolhido 3 elementos aqui, sendo que, necessariamente, desses 3 elementos que eu escolhi aqui dentro, o A e o B faziam parte. Então, presta atenção, hein? Esse caso aqui é uma escolha de 3 elementos, só que não aqui. É uma escolha de 3 elementos aqui, mas com a escolha necessária, certamente eu incluí o A e o B. Então, vamos supor que desses n mais 2 elementos, eu tivesse levado aqui o 2, o A e o B. É esse que é o ponto. Eu posso fazer, vamos supor aqui que eu tinha escolhido, ó, o 2, o A e o B. Eu tenho escolhido como
3 elementos dentro desse universo aqui de n mais 2. Eu posso fazer o f de 1 igual a A? Não, não faz sentido. O A eu estou inventando, o A é fruto da minha imaginação, não tem o A aqui no início. Então o f de 1 vai ser A, o f de 1 vai ser B. Se eu tiver levado esses 3 elementos aqui, desse universo de n mais 2, necessariamente o único número viável para eu usar é esse. Logo, se esse é o único número viável, necessariamente eu vou ter que ter o f de 1 igual a f de 2, que é igual a f de 3, que é igual a 2. Então esse que é o ponto. Numa escolha de 3 números dentro desse universo, que necessariamente inclui eu levar o A e o B, na prática, o que eu estou fazendo é o f de 1 ser igual a f de 2 que é o f de 3. Porque desses 3 números que eu escolhi, 2 não servem. Então, o único número que servir vai ter que ser o valor para o f de 1, para o f de 2, para o f de 3. E nesse caso aqui, ó, que foi f de 1, por exemplo, igual a f de 2, que é diferente do f de 3. Nesse caso, é uma escolha de 3 elementos daqui, em que necessariamente eu levo um deles, mas não levo o outro. Vamos supor que eu tenha levado, por exemplo, o A, mas não levei o B. Então, isso está associado aqui ao ter levado, por exemplo, o 5, o 11 e o A. Qualquer escolha daqui de 3 elementos em que eu levei 2 caras do início e levei um desses 2 que eu acrescentei, é um caso desse. Porque, novamente, o f de 1, o f de 2 ou o f de 3, eles podem ser igual a A? Não, o A não é um número válido para o início aqui do problema para eu associar algum número da função. Então aqui, os únicos 2 números válidos são o 5 e o 11. Sendo o 5 e o 11 os 2 válidos, necessariamente eu vou ter que ter o f de 1 igual a f de 2 igual a 5 e o f de 3, que é o outro número diferente, que vai ter que ser o maior, igual a 11. É isso. Então, eu tenho, naturalmente, o caso f1 igual a f de 2, que é diferente de f de 3. E se fosse o caso f1 diferente de f de 2, que é igual a f de 3? Também já vai estar incluído nessa escolha aqui de 3 elementos. Porque é só, em vez de eu levar o A e o... Em vez de eu levar o A e deixar o B, é só eu levar o B e deixar o A. Então, se eu inverto aqui, se eu quiser outro caso em que eu tenho isso aqui, é só eu trocar aqui agora, para deixar diferente. Aí eu vou ter essa função aqui, em que o f de 2 foi igual a f de 3, mas foi diferente do f de 1, eu vou ter essa função certa. Mas agora o f de 1 vai ter que ser o 5, e o f de 2 igual a f de 3 vai ter que ser o 11. Mas o importante agora aqui é o seguinte, com esse conjunto estendido, qualquer um dos casos que foram feitos na mão de forma separada na primeira solução, agora eles ficam unificados. Se eu olhar para esse conjunto estendido, e nesse conjunto estendido, né, que tem n mais 2 elementos, eu selecionar 3, eu consigo englobar todos os casos. Todas as escolhas daqui, em que eu ignoro o A e o B, pego só os 3 objetos daqui, gera o caso 1. Todas as escolhas daqui em que eu necessariamente levo o A e o B, geram esse caso 2. E todas as escolhas daqui em que eu deixo de levar um deles, mas levo o outro, né? O A eu deixo de fora e o B eu deixo de dentro, ou o contrário, aí eu estou fazendo esses outros 2 casos aqui, que é fazer o f de 1 diferente do f de 2, que é igual a f de 3, ou o que estava escrito antes, que é fazer o f de 1 igual a f de 2, que é diferente de f de 3. Então, com essa malandragem aqui, de estender o conjunto B, qualquer um dos casos que foram feitos na primeira solução se resumem a escolher 3 objetos. Então, logo, basta eu fazer n mais 2 escolhe 3, que é justamente isso aqui, que eu vou ter todos os casos prontos de uma vez, vou ter todas as funções crescentes para esse problema aqui. E aí, por fim, e o caso geral mesmo, geralzão. Se o número de elementos daqui do A for m de Maria, o número de elementos do B for
N de navio. Nesse caso, é só você fazer o que foi feito aqui. No conjunto que vai de 1 até N, você acrescenta N menos 1 objetos. Lembra lá, né? Aqui 3 objetos, acrescentei 2. Se aqui for M objetos, acrescenta N menos 1. E aí depois é só escolher N. Novamente, né? Que foi aqui que eu fiz. N mais 2 escolhe 3. Em vez de fazer escolhe 3, vou fazer escolhe M. Então, isso é o caso geral. Com esse caso, com esse procedimento de acrescentar aqui um número de elementos, uma unidade abaixo do número de elementos que eu tenho aqui no A, é só depois fazer esse total aqui, escolhe M, que acabou. Porque é só seguir o raciocínio. Beleza? Questão boa aí para você refletir e boa porque tem um caso geral para você poder usar depois. Valeu!